Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Se você acompanhou as notícias dos últimos meses, certamente viu o mundo mudar para enfrentar essa pandemia causada pelo novo coronavírus. E no mundo das finanças não foi diferente. A coisa já não ia tão bem para a economia. A avaliação era negativa para o nosso modelo econômico, tanto no Brasil como no mundo, mas a grande surpresa de 2020 foi o verdadeiro boom de novos investidores na B3, a nossa Bolsa de Valores brasileira. E é sobre o perfil dessas pessoas que nós vamos falar hoje. Eu sou Yolanda Forbelloni e estou de volta com o podcast Klabin Invest, uma iniciativa da Klabin para te ajudar a entender melhor o mercado de ações e te deixar sempre por dentro dessa empresa que é referência mundial na indústria de papel e celulose. Começa esse podcast com duas palavras. Que ano? Quando no futuro qualquer pessoa for analisar a economia mundial em 2020, vai ter que lembrar da recessão causada pelo novo coronavírus e que, infelizmente, também tirou a vida de muita gente. Só que no meio desse cenário, uma coisa inédita e muito positiva aconteceu no país. Ao longo do ano, mais de 1,5 milhão de pessoas começaram a investir na Bolsa pela primeira vez. E isso praticamente duplicou o número de investidores no país. Lembrando que essa conversa foi gravada bem no finzinho de 2020, então nossos convidados fazem algumas referências ao ano passado. Hoje o nosso papo é sobre mercado financeiro, ou mais especificamente sobre essa nova turma de investidores que está entrando na Bolsa. Eu falo hoje com dois analistas de peso do mercado para explicar para a gente o que está acontecendo. Está comigo o Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP Investimentos. Bem-vindo, Fernando. Tudo bem, Yolanda? Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Obrigada a você. E também dessa conversa participa Marcos Assunção, Head de Research e estrategista de renda variável do Itaú BBA. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Yolanda. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Marcos. Para começar aqui nossa conversa já aquecendo, eu queria que vocês contassem um pouco as características dessas pessoas, né, que estão cada vez mais se interessando pelo mercado financeiro, por ações. Começando por você, Marcos, quem são esses brasileiros que estão entrando na Bolsa? Esse investidor está buscando um retorno um pouco mais alto para os seus investimentos, né? À medida que a gente viu os juros caindo bastante no Brasil para níveis nunca antes vistos. E quando a gente olha um pouco para o perfil desse investidor, a gente está vendo uma mudança, uma migração bastante importante do tipo desse investidor, né? No passado, a gente via, até 2017, a maior parte dos investidores da Bolsa tinham acima de 60 anos, então só para falar um pouco sobre a faixa etária aqui, ou seja, era aquele perfil do investidor que já acumulou suas reservas ao longo da vida e estava buscando algum tipo de diversificação para os seus investimentos. E hoje em dia a gente está vendo, né, a partir de 2020, 2019, 2020, a gente vê um público muito mais jovem investindo na Bolsa. Hoje, praticamente metade dos investidores da Bolsa tem aí entre 25 e 39 anos, tá? Então, acho que esse é uma primeira característica diferente do que a gente via no passado. Diria que a maior parte ainda é investidor do sexo masculino, né, aproximadamente 3/4 do sexo masculino e 1/4 ainda do sexo feminino, mas crescendo bastante também. Quando você fala que eles entraram, né, na Bolsa em busca de maior rentabilidade, você sente que eles vieram da renda fixa? Esse interesse pela Bolsa surgiu por quê? Sem dúvida nenhuma, né? O Brasil e o brasileiro sempre foram acostumados a investir em renda fixa e eu diria até que em poupança, né? Então, hoje, você tem aí uma indústria de renda fixa, de fundos de renda fixa e investimento direto em títulos de renda fixa de quase 10 trilhões de reais e um saldo ainda de estoque em investimentos em poupança de quase 900 bilhões de reais. Então, quando a taxa de juros caiu, o investidor se viu com retornos muito baixos, muitas vezes nem cobrindo a própria inflação, e aí ele teve que buscar alternativas de investimento com um pouco mais de risco que trouxessem um pouco mais de retorno. Então, acho que esse foi um movimento natural para a renda variável e para outros tipos de ativo também. A gente viu fundos imobiliários também crescendo bastante a procura,
a demanda por esse tipo de fundo, então o número de investidores também crescendo bastante e o saldo investido nesse tipo de ativo também crescendo muito. Uhum. Em busca dessa diversificação, né, e da maior rentabilidade, né, da carteira, enfim. E naturalmente, né, essa nova leva aí de pessoa física que entrou na Bolsa busca, sim, né, lucrar com seus investimentos, mas esse novo investidor tem alguma nova forma de se comunicar, de consumir números, informações das empresas? Como é que você enxerga isso, Fernando? Bom, Yolanda, a gente vê claramente que esse novo investidor ele não está buscando informação, né, do mesmo jeito que no passado, né? Hoje a gente enxerga esse novo investidor da Bolsa usando muito mais as mídias sociais, né? Então, consumindo informação via YouTube, via Instagram, via Twitter, e não só na forma tradicional, né, que seria os relatórios financeiros, né, que as empresas reportam, até porque muitos investidores ainda não têm a bagagem necessária para conseguir entender aqueles relatórios, né? Então a gente enxerga uma mudança muito grande de paradigma e mesmo a forma que esse conteúdo é consumido. Então, tanto as empresas quanto as casas de análise, elas têm que se adaptar a esse novo investidor para conseguir trazer uma informação de qualidade, obviamente. Então, a gente vê muito conteúdo sendo consumido em vídeo, sendo consumido em podcasts, que nem a gente está fazendo aqui agora, ou também do formato lives, né, que pós-pandemia, eu acho que é um formato que veio para ficar. Né? Se popularizou tanto, né, de todos os assuntos, inclusive de finanças, né? O Marcos comentou um pouco, né, sobre essa questão de mudança de cenário mesmo, né, que despertou aí esse interesse do investidor pessoa física pela Bolsa, mas é possível identificar exatamente o início desse fenômeno, quando que começou isso? Sem dúvida, o ponto dos juros baixos no Brasil foi uma mudança de paradigma, eu diria, né, porque o investidor ficou sem alternativas, né, de ter um retorno alto com pouco risco, como era a renda fixa brasileira, né, lembrando daquele 1% ao mês, né, que a gente se acostumou aqui no Brasil, mas aquilo não era um cenário normal, né, o que a gente sempre disse, olha, isso não é um cenário normal, o Brasil ter juros de 15% ao ano não é um país normal, né, um país normal é uma taxa de juros básica muito mais baixa. Então, o investidor brasileiro teve que procurar outras alternativas de investimento e, obviamente, a Bolsa ficou muito mais atrativa para esse investidor. Mas uma coisa que a gente fala sempre para as pessoas que estão começando na Bolsa, que estão começando a investir em ações, é que quando você compra uma ação, você não está comprando fichas de aposta, né, num cassino, não é um jogo de azar. Quando você está comprando uma ação, você está comprando um pedaço do patrimônio daquela empresa, você está se tornando sócio daquela empresa. Né, e tem todos os direitos econômicos, direito a voto, enfim, são vários direitos que vêm, direito aos dividendos, né, que vêm junto daquela compra daquela ação. Então, os investidores estão entendendo essa mensagem, né, que você tem que olhar para ações como um investimento de longo prazo e tem que comprar empresas que são bons negócios, geridas por um time de profissionais sólidos, que tem um histórico também sólido e que o investidor entenda daquele negócio, né? Muita gente acaba buscando qual a melhor dica, né? Qual é a ação que é a melhor dica do dia, e a gente fala, olha, isso não existe, né? Não tente buscar a melhor dica e colocar todo o seu patrimônio em algo que você escutou no elevador, né? Faça o dever de casa, entenda o negócio e compre as ações daquelas empresas que você quer se tornar sócio no longo prazo. E às vezes a regularidade é mais importante do que o tiro certeiro, né? Que muitas vezes as pessoas buscam. Exatamente. Então, aportes recorrentes, né, o que a gente diz, é muito melhor do que você tentar fazer esse tiro certeiro, né, e colocar todo o seu patrimônio de uma vez na bolsa, porque a renda variável, pelo próprio nome, né, tem uma volatilidade de preços maior do que outras classes de ativos. Então, se você fizer aportes constantes na renda variável, não só você vai estar aumentando o seu patrimônio, como você vai tirar bastante desse efeito de volatilidade dos preços. Eu queria saber se a pandemia e o fato da gente ter passado aí um bom pedaço de 2020 dentro de casa e acessando novas tecnologias contribuiu também para esse movimento de pessoa física na Bolsa. Yolanda, acho que você puxou um ponto interessante, acho que dá para a gente fazer um gancho aqui. Sem dúvida nenhuma, né? As pessoas mais tempo em casa, elas tiveram um pouco mais acesso à informação, tiveram mais tempo, às vezes, até para analisar coisas diferentes, aprender coisas diferentes, né?
Foi o caso de algumas pessoas entrando no mundo da culinária, mas também foi o caso de algumas pessoas entrando no mundo de investimento. Então, eu acho que tem um ponto que eu acho que também ajuda esse crescimento do número de investidores na Bolsa, que é a própria educação financeira. Ao longo dos últimos anos, a gente vê algumas empresas se dedicando à educação financeira, ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor como funcionam os mercados, como funcionam as empresas. Isso tem ajudado, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o próprio surgimento das plataformas de investimento aproximou também os investidores do mundo de renda variável, quantidade de produtos que essas plataformas oferecem, produtos às vezes um pouco mais básicos, outros um pouco mais sofisticados, então acho que isso também ajudou bastante. Então, acho que assim, além da questão dos juros, que eu acho que é a questão macro mais importante, tem algumas outras variáveis que têm ajudado e têm impactado positivamente também aí para o número crescente de investidores e de interesse pela renda variável e por outras classes de ativo, a não ser a renda fixa, né? Além da renda fixa. Você citou a própria questão da educação financeira e teve também mudança de taxa, né, da B3, uma espécie de incentivo, né, para a pessoa entrar também no mercado, né? Sem dúvida nenhuma, acho que a B3 se sensibilizou, né, e viu uma oportunidade aqui ao longo dos últimos anos, que um público crescente e mais interessado em investir em renda variável. Existiam algumas taxas que eram mais restritivas, né, alguns custos que eram fixos, então para operações de menor valor, aquilo acabava tendo um impacto um pouco maior na rentabilidade, né, e aí a B3 ela mudou, fez uma reprecificação de toda a sua prateleira de produtos, facilitando aí, reduzindo o preço de entrada e facilitando que investidores com tickets mais baixos entrassem e saíssem sem um pênalti, né, ou sem uma penalidade muito grande, e sem dúvida nenhuma isso ajudou bastante aí ao desenvolvimento e ao surgimento desses novos investidores aí para a Bolsa. Mas que bom, então, que a gente está aqui nesse ano falando de coisa positiva, que é a entrada de pessoas físicas na Bolsa, né? Se teve alguma coisa que se salvou, foi isso. E o Marcos assoprou aqui no começo do podcast vários números que eu puxei aqui da B3, e de fato, né, o mercado ainda é dominado por homens, né? Então, a cada 4 pessoas, só uma é mulher. E eu queria perguntar para vocês, essa parcela tem crescido? Vocês que têm bastante experiência no mercado, viram diversos momentos da Bolsa, a representação da mulher tem crescido no mercado? Tem crescido, mas ainda timidamente, eu diria, né? Acho que o percentual de mulheres na Bolsa, se a gente olhar uma série histórica um pouco mais longa, ele tem rodado ali entre 23%, 24%, mais recentemente, nos últimos anos, ele subiu para 25% do total de investidores. Então, acho que ainda é timidamente uma maior representatividade das mulheres na Bolsa, mas eu acho que isso é consequência natural da própria evolução que a gente está vendo no mercado de trabalho, com uma maior representatividade das mulheres em posições mais chave nas companhias. Isso tudo, eu acho que vai ajudar essa tendência a continuar. E só para complementar, Yolanda, um outro ponto que você falou, acho que um outro fator positivo desse ano que a gente pode tirar relacionado aqui ao nosso universo de renda variável é a entrada de novas empresas na Bolsa, né? A gente viu aí um mercado de capitais ativo pré-pandemia, depois ele teve quase que um período de congelamento, mas aí no segundo semestre voltou a se aquecer e a gente tem agora novas opções para os investidores na Bolsa de Valores do Brasil, que eu acho que é super importante também aumentar a representatividade de alguns setores da economia que são muito importantes, mas ainda são pouco representados na Bolsa. Sim, sem dúvida. Acho que você lembrou um ponto importante, né? Porque acaba trazendo mais possibilidade até para o investidor diversificar a carteira, né? Um outro número que a gente comentou aqui no começo do podcast é sobre a faixa etária, né, da pessoa física que está na Bolsa. Então, tem uma grande presença de jovens na faixa de 26 a 35 anos, 1/3 mais ou menos da Bolsa está nessa faixa etária. O que isso significa para o futuro dessas pessoas? Porque, como você bem disse, né, no passado, esse perfil do investidor costumava ser um pouco mais experiente, né, um pouco mais velho. Yolanda, você sabe que nos Estados Unidos esse mesmo fenômeno tem ocorrido, né, da geração mais jovem se interessar por investimentos, né, e lá eles até têm um nome para isso, que é a geração Robin Hood, né,
porque lá tem uma plataforma, um app muito famoso, né, de negociar ações, que se chama Robinhood, e a geração mais jovem, né, bastante apegada a esse app durante, né, a pandemia, que estava em casa, e dali, né, se tornou um novo hábito, né, das pessoas investirem na Bolsa. Então, aqui no Brasil, a gente está vendo um movimento similar, né, ou seja, um forte aumento dos jovens, né, vindo para a Bolsa, o que faz com que o saldo médio de investimento por investidor tenha caído, né? O que é muito positivo, porque mostra que as pessoas estão entrando na Bolsa com aportes menores, é um investidor que está apenas começando, né, a guardar dinheiro e está usando a Bolsa da melhor forma possível, que é uma poupança de longo prazo, que é exatamente o que a Bolsa deve ser, né? Então, muito menos essa visão de comprar e vender e uma Bolsa de apostas e muito mais, né, pensar na Bolsa como uma poupança de longo prazo. Então, a gente tem visto isso, só que quando a gente olha os números de forma geral e você faz um raio-x desse novo investidor, você vê que dos 3,2 milhões de investidores que tem na Bolsa hoje, ainda 1,2 milhões desses investidores está no estado de São Paulo, 75% deles são homens. Então, a gente acha que esse movimento ainda está só no começo, né? Tem muito espaço ainda para uma maior representatividade de outros estados no Brasil, mais mulheres, né, e outras faixas demográficas também de idade, porque quando a gente olha esses 3,2 milhões de pessoas, é mais ou menos 1,5% da população brasileira. Para dar um número para vocês, nos Estados Unidos, mais de 15% da população investe diretamente em ações, né, isso se compara com 1,5% no Brasil, e mais de 50% da população americana tem investimentos em ações via fundos também. Então, lá, a cultura de investimentos em ações já é muito comum, né, e já vem de bastante tempo. A gente acha que essa cultura no Brasil está apenas começando. É só a pontinha do iceberg, né, do mundo de transformação que a gente vai ver aí nos próximos anos. Exatamente. E você comentou uma coisa interessante, né, que é só o início dessa mudança, mas, enfim, tem ainda bastante espaço para outros perfis, outras pessoas entrarem, mas você comentou que o ticket dessa pessoa física diminuiu, porque, enfim, a faixa etária é menor, e acho que é um movimento natural, porque essas pessoas, em geral, né, na faixa de 20 a 30 anos, estão aí no início da vida profissional. Faz diferença você começar cedo na Bolsa? Vocês têm histórias de pessoas que começaram cedo na Bolsa? Como é que vocês enxergam isso? Eu posso começar aqui, depois o Marcos me complementa, mas sim, quanto mais cedo você começa na Bolsa, melhor pelo sentido de que você vai conseguir acumular um patrimônio de longo prazo mais robusto. Tem algo que é muito positivo quando você compra uma ação, que é o fato das empresas gerarem caixa, pagarem esse caixa em dividendos, né, para os seus acionistas, e para os acionistas que não vão precisar utilizar aquele dinheiro e utilizam dos dividendos para comprar mais ações, você acaba comprando mais ações com dinheiro que você não esperava, né? E no longo prazo, isso gera o famoso efeito bola de neve, né, com o seu patrimônio, ou seja, seu patrimônio vai crescendo por conta dos juros compostos ali, dos dividendos que vão se acumulando ao longo do tempo, e ao longo de 10, 20, 30 anos, o seu patrimônio vai subir múltiplas vezes por conta desse efeito bola de neve. Então, começar cedo, mesmo que comece pequeno, é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de começar a investir na Bolsa de Valores. Para complementar só o que o Fernando falou, né, além de ser uma poupança de longo prazo, que é super importante, tem o lado da diversificação também, né? O investidor vai conseguir maximizar o seu retorno a partir de uma diversificação de classes de ativos onde ele está investindo, né? Então, entender bolsa o investir em bolsa desde uma idade menos avançada, acho que vai ajudar ao longo do tempo para o investidor diversificar os seus riscos e eventualmente maximizar os seus retornos também. E realmente dá para investir com pouco, né? Eu estou vendo um dado aqui também que a gente puxou. 1/3 das primeiras aplicações são de menos de R$500, então na média fica em torno aí de 1.600, né, segundo a própria B3. Então realmente dá para começar com pouco e ir construindo esse patrimônio, né, ao longo dos anos. Exatamente. Se a gente olhar um pouco mais a fundo esse dado, né, 1/3 com menos de R$500 na primeira aplicação e mais da metade com menos de R$2.000.
Então, realmente, mostra que é um investimento bastante acessível. Para você que está começando a investir em bolsa, você começar pequeno também faz sentido para você ir estudando mais a fundo, entendendo como é que funciona, entendendo quais são os riscos. Acho que a educação financeira, ela ajuda bastante e, assim, buscando fontes confiáveis de informação para se educar melhor com relação aos temas, entendendo um pouco mais sobre fluxo de caixa das companhias e sobre como é que funciona a dinâmica competitiva em alguns dos setores em empresas brasileiras. Então, o investimento inicial mais baixo, ele ajuda a popularizar o investimento em bolsa e, sem dúvida nenhuma, é super saudável, tem sido super saudável para o desenvolvimento do mercado. Legal. E ainda falando sobre perfis, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os interesses, os anseios desses novos investidores. Eles são diferentes, por exemplo, dos investidores institucionais, né, os grandes bancos, grandes fundos que estão na Bolsa, no sentido que essas pessoas físicas que estão entrando na Bolsa hoje em dia, elas buscam alguma conectividade, familiaridade com as empresas que elas estão escolhendo? Hoje em dia a gente ouve falar muito, né, em siglas como ESG, enfim, é isso que a pessoa física busca? Eu acho que sim. As pessoas físicas, eles começam investindo em empresas que eles conhecem mais do negócio, né, que têm mais familiaridade com aquele negócio, e aí, ao longo do tempo, as pessoas vão entendendo sobre diferentes setores, diferentes empresas, e vão ampliando essa gama de ativos que eles têm na carteira. Mas tem um fato muito positivo da pessoa física que é diferente dos investidores institucionais, que é o fato que o investidor institucional ele tem que publicar a cota de rentabilidade dele diariamente, né? E essa cota é uma cota pública, ou seja, todo mundo tem acesso e sabe quanto aquele fundo está gerando de rentabilidade todos os dias. Na pessoa física, não. Você tem uma propensão a investir no longo prazo e ter mais paciência até do que os investidores institucionais que têm, de alguma forma, gerar retorno quase que todos os dias, né? Porque se um fundo começa a ir muito mal, ele acaba tendo muitos saques dos investidores que investem naquele fundo e ele acaba tendo que vender forçadamente aqueles papéis que ele tem na carteira. Na pessoa física é diferente, né? Você consegue segurar um papel que você sabe que é uma boa empresa, né? Que às vezes está passando por um momento ali pontual um pouco mais difícil, e isso é um fator muito positivo quando você investe na pessoa física ao invés de investir num fundo, né? Você consegue ter essa paciência e olhar até mais no longo prazo do que o investidor institucional. Acho que um teste de fogo que a gente viu para o investidor pessoa física foi essa própria crise que a gente viveu ao longo desse ano, né? Existia um receio, um medo do mercado, principalmente dos clientes institucionais, de que o investidor pessoa física que veio crescendo em representatividade na Bolsa, no primeiro momento de maior dificuldade ou de maior queda um pouco mais brusca, fosse tirar o dinheiro e não voltar mais para a Bolsa. E a gente viu que não foi isso que aconteceu. Inclusive, quando a gente olha para alguns dados de fluxo de investimento entre o investidor estrangeiro, o investidor local, investidor pessoa física, investidor institucional, durante os piores momentos da crise ali, a gente viu o investidor pessoa física continuando alocando mais recursos para renda variável e até, de certa forma, ajudando aí a sustentar um pouco, dando um pouco de suporte ali para a Bolsa. Então, acho que reforça a tese do Fernando e eu acho que foi um primeiro teste de fogo super importante, que eu acho que tende a continuar olhando para frente. E só complementando a tua pergunta, Yolanda, com relação aos investimentos um pouco mais ligados ao tema de ESG, a gente percebe, eu acho que essa é uma preocupação crescente, né? Acho que não só dos investidores institucionais, mas também de investidores individuais ou investidores de varejo. Acho que a partir do momento em que as pessoas se preocupam um pouco mais com o futuro, né, com as próximas gerações, com a sustentabilidade dos negócios e do país, eu acho que eles buscam empresas que eventualmente tenham menos riscos de não se perpetuar ou tenham uma maior probabilidade de se perenizar. E aí eu acho que por isso que essas siglas são tão importantes, né? Tem alguns determinados momentos a parte do meio ambiente fica um pouco mais em voga, e aí as pessoas falam bastante sobre isso. Acho que foi a tônica desse ano, inclusive, com relação aos investidores estrangeiros, olhando um pouco para o que estava acontecendo no Brasil.
mas a parte social e a parte de governança também é super importante, e a gente já começa a ver algumas empresas com bons indicadores de governança olhando para esses fatores com bastante cuidado, se beneficiando e tendo uma base de investidores talvez um pouco mais sólida, um pouco mais fiel ou mais fidelizada, tá? Eu acho que essa é uma tendência que eu acho que está apenas começando, e na Europa já é muito mais forte, a gente está vendo ganhar força em outras regiões do mundo, e aqui no Brasil a gente está apenas começando, na nossa opinião. Faz total sentido, né? O investidor acaba tendo essa familiaridade, enfim, entendendo melhor do negócio, e em momentos como você mencionou, né, que são prova de fogo, enxergou o mercado não com receio, mas como uma oportunidade de entrar mais nessas empresas em que ele já se sentia confortável. É isso aí. Fernanda e Marcos, muito obrigada, então, pela participação de vocês. Eu aprendi muito nessa conversa. Tenho certeza que quem acompanha o Klabin Invest sai daqui com mais conhecimento, sem dúvida. Foi muito bacana o bate-papo. Obrigado, Yolanda. Um prazer estar aí com vocês, com meu amigo Fernando também. Um abraço. Obrigado a todos, e é só o começo desse movimento do brasileiro investir mais em renda variável. Obrigado pelo convite e até a próxima. Bom, gente, o Klabin Invest, então, segue no ar no nosso canal no YouTube, com entrevistas sobre o mercado financeiro e vídeos super legais que vão te ajudar a entender como esse mundo funciona na prática, além das últimas novidades da Klabin. Aqui no Spotify, o nosso próximo episódio será inteirinho para tirar as principais dúvidas de quem está começando na Bolsa. Vamos falar sobre o que você precisa saber antes de investir. Até lá! Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.